Hoje a gente vai mergulhar num verdadeiro quebra-cabeça da odontologia. Sabe? Aquele cenário onde um dente só parece ter dois problemas diferentes ao mesmo tempo. É quase uma história de detetive que acontece dentro da boca. E as pistas, bem, elas estão todas aqui. Pois é, essa é a grande pergunta. Porque às vezes, um sintoma que parece óbvio, na verdade está escondendo uma história bem mais complexa. E é exatamente isso que a gente vai desvendar hoje, usando um caso clínico fascinante como nosso guia. Então, o nosso caso começa aqui. Uma paciente de 47 anos chega no consultório reclamando de dor ao mastigar. O exame já revela duas pistas muito importantes. Primeiro, uma fístula, que é tipo um pequeno túnel que o corpo cria para drenar uma infecção, sabe? E segundo, uma bolsa periodontal profunda, um espaço de mais de 10 milímetros entre o dente e a gengiva. As pistas são claras, tem um problema sério ali, mas a questão é, onde exatamente ele começou? E é aqui que o mistério começa a ficar bom. A gente tem sinais de um problema periodontal, que afeta a gengiva e o osso em volta do dente. E, ao mesmo tempo, uma suspeita forte de um problema endodôntico, que é lá dentro do dente, na polpa. Esse cenário, essa dupla personalidade do dente, tem um nome: lesão endopério. É o que acontece quando problemas na polpa do dente e nos tecidos que o seguram aparecem ao mesmo tempo no mesmo lugar. Pensa assim, é como ter dois incêndios em casas vizinhas. A grande dúvida é qual deles começou primeiro e como o fogo se espalhou de uma casa para outra. Para a gente entender como um problema vira dois, a gente precisa dar uma espiada na anatomia. Vamos dar uma olhada nas passagens secretas que conectam o interior do dente com o mundo exterior. Para sacar essa conexão, a gente precisa olhar para esses dois sistemas. O endodonto é tipo o coração do dente, a parte de dentro com os nervos e o sangue. Já o periodonto é a fundação que sustenta tudo, a gengiva e o osso. E embora pareçam coisas separadas, eles são na verdade superconectados, desde a origem até o suprimento de sangue. Pensa nisso como uma rede de estradas. O forame apical, lá na pontinha da raiz, é a avenida principal. Mas existem incontáveis ruas secundárias, os canais laterais e túbulos que são microscópicos. É por essas vias que bactérias e inflamação podem viajar, transformando um probleminha localizado numa crise de duas frentes. E essa citação da fonte resume tudo perfeitamente. O que afeta um, inevitavelmente afeta o outro. A saúde da polpa e a saúde da gengiva estão numa conversa constante. Ok, com toda essa complexidade, como é que se chega a um diagnóstico preciso? Vamos avançar para a parte da investigação e ver como o entendimento dessa condição foi evoluindo com o tempo. Olha, esse problema não é novo, não. Desde a década de 60, os pesquisadores vêm tentando criar um mapa para navegar nesse território. Cada nova classificação ao longo do tempo foi como melhorar a lente de um detetive, permitindo que os dentistas enxergassem o problema com mais clareza, rastreassem a origem e, o mais importante, prevenissem o futuro daquele dente. Essa classificação mais recente, a de 2017, é extremamente prática. Ela ajuda a avaliar o prognóstico, analisando se tem algum dano físico na raiz do dente e o nível da doença periodontal que já existe. É uma ferramenta fundamental para decidir qual vai ser o plano de ataque. Então, no fim das contas, o ponto crucial é este: decifrar qual foi o gatilho. A infecção começou dentro do dente e se espalhou para fora? Ou começou na gengiva e invadiu o dente? A resposta para essa pergunta determina absolutamente tudo o que vai acontecer depois. No nosso caso clínico, os profissionais fizeram a aposta deles. Eles decidiram que a origem do problema era interna, vinha de dentro do dente. Agora, vamos ver como o tratamento foi executado com base nessa hipótese. A estratégia foi muito clara e metódica. Primeiro, foco total na fonte suspeita, a infecção endodôntica. A equipe fez o retratamento do canal, limpando tudo minuciosamente. Depois, aplicaram a medicação para desinfetar e selaram o dente. A ideia era bem simples: se a gente eliminar a causa principal, os sintomas secundários devem sumir por conta própria. E essa abordagem não é por acaso, não. A literatura científica apoia essa sequência. Começar pela desinfecção interna dá ao corpo a chance de começar a se curar. O tratamento periodontal, se ainda for preciso, vem depois. Ok, a teoria é ótima, mas e na prática? Será que funcionou? A equipe tratou o problema endo-endo e ficou observando. Vamos ver os resultados dessa abordagem focada. E aqui está o clímax visual da nossa história. Na esquerda, a radiografia logo depois do tratamento, e na direita, 6 meses depois. Aquela área escura que representa a perda de osso causada pela infecção simplesmente sumiu. O osso se regenerou por completo. É uma recuperação impressionante.
E o mais incrível de tudo, o número de tratamentos periodontais adicionais que foram necessários para chegar nesse resultado foi 0. Nenhum. A cicatrização aconteceu só com a terapia endodôntica. Esse resultado foi o veredito final. A hipótese inicial estava certíssima. Era de fato uma lesão endodôntica primária que estava se disfarçando de problema periodontal. Ao tratar a fonte, o sintoma desapareceu. Mistério resolvido. Então, qual é a grande lição disso tudo? O sucesso em casos complexos como este depende de um diagnóstico preciso. É preciso avaliar as características do dente, o tamanho do estrago nos tecidos de suporte, se o tratamento endodôntico tem chance de funcionar e até como o dente vai ser restaurado no final. Não existe uma receita de bolo, e sim um tratamento guiado pela causa raiz. E isso tudo nos leva a uma reflexão final. A história desse dente é um microcosmo de um princípio universal, a importância crítica de entender a verdadeira causa de um problema antes de sair agindo. E fica a pergunta no ar. Onde mais, na medicina ou em qualquer outra área, um diagnóstico preciso faz toda a diferença entre o sucesso e o fracasso?